Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje vamos falar finalmente da bendita ou maldita cloroquina. Vamos lá, vamos nessa. Pois é, eu tô até um pouquinho atrasado na abordagem desse tema, porque agora as coisas andam muito rápido, né, nesse período de pandemia. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 17 de abril de 2020, às 10 para as 4 da tarde, e nos últimos 2 dias, enquanto eu escrevi esse roteiro, muita coisa aconteceu, né? O Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia já anunciou uma outra substância ali que pode ser efetiva para curar a Covid, mas vamos falar aqui da cloroquina, que muitas pessoas ainda estão dizendo sobre a eficiência dela no combate à Covid-19, né, que é a doença causada pelo novo coronavírus aí. Antes de eu começar a explicar para vocês o que a gente sabe sobre a cloroquina, eu quero dizer que eu não estou aqui para atacar a cloroquina ou a sua possível capacidade de cura e também não estou aqui para exaltá-la. Eu vou falar o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre a cloroquina, tá? Se isso vai de encontro àquilo que você acredita, aquilo que você defende, aquilo que você sente, a ciência está cagando para aquilo que você pensa, para aquilo que você acredita, para aquilo que você sente. Ela está preocupada com dados e eu vim aqui mostrar dados para vocês, tá certo? Todas as referências, todas as fontes estarão na descrição desse vídeo aqui e no primeiro comentário fixado. Eu não sou o responsável pelas informações que eu estou passando aqui, eu sou apenas o comunicador. Então eu vou fazer esse vídeo aqui no sistema de bate-bola, né, de FAQ, né, de perguntas mais frequentes, porque eu acho que vai ser mais fácil, mais simples, tá? Fica uma coisa um pouquinho mais compartimentada. Bom, vamos lá então. A cloroquina funciona. A cloroquina é uma substância conhecida desde 1934 e que sempre foi usada no combate à malária, tá? Ainda que atualmente a maior parte das populações de plasmódio, né, que é o protozoário que causa a malária, tenham desenvolvido resistência a esse medicamento. Mas eu vou falar disso depois. Depois eu vou falar também sobre como a cloroquina também é utilizada para o tratamento de doenças autoimunes e ela também já foi testada para o tratamento antiviral para vários vírus. Para o HIV, por exemplo, em que ela deu um resultado neutro, digamos assim. Não foi conclusivo nem se foi bom ou se foi ruim. Também testaram contra a chikungunya e o ebola, com bons resultados in vitro e resultados muito ruins em vivo. No caso do ebola, piorou os sintomas, tá? E no caso da chikungunya, atrapalhou o sistema imune. Tá? Os links dos artigos são todos aqui embaixo. Tá? Então, não foi muito vantajoso utilizar nos testes em vivo. Né? No caso, eles testaram em animais não humanos, né? Não chegaram a fazer os testes em humanos, mas os resultados em placas de Petri, né, em culturas de células, foram muito bons, enquanto os resultados testando em animais não humanos deixaram muito a desejar. E a dengue também foi testada e foi a mesma coisa. No que diz respeito à Zika, também foi testado, mas com a Zika foi um pouquinho melhor e eu já vou falar disso daí também. A cloroquina também chegou a ser testada em 2002, 2004, mais ou menos, por causa do primeiro SARS, né, do coronavírus anterior, que causava a primeira síndrome aguda respiratória. Por isso que, inclusive, a Covid é chamada de SARS-CoV-2, a que a gente tem agora, porque a SARS-CoV-1 foi aquela de 2002. Então, essa ideia de usar a cloroquina como um medicamento que talvez possa combater o coronavírus não é nova. Ela já tem mais de 15 anos, porque já houve uma outra epidemia, obviamente que não das mesmas proporções, mas houve outra epidemia de coronavírus nesse período, né, também com características semelhantes. E justamente por causa desse histórico da substância é que ela já estava sendo testada, acho que desde janeiro, contra esse novo coronavírus. Os primeiros estudos, os primeiros documentações de que poderia funcionar, no começo in vitro, né, vou falar primeiro do in vitro, são de autores chineses, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, por exemplo, um artigo de dia 4 de fevereiro, dizendo que in vitro a cloroquina tinha tido resultados muito bons contra o novo coronavírus. E o primeiro resultado em vivo também foi descrito por cientistas chineses, só que dessa vez sem um estudo divulgado. Os dados não foram divulgados, foram divulgados apenas os resultados, tanto é que não dá nem para chamar de artigo aquilo lá, é uma nota, na verdade, no dia 16 de março, e logo no dia seguinte, no dia 17, saiu aquele estudo que muita gente comentou, foi feito pelos franceses, sob a batuta, de um pesquisador bastante conhecido lá da França, que é o Didier Raoult. Nesse artigo,
ele fala que 36 pacientes, né, distribuídos em diferentes hospitais da França, 16 formaram um grupo controle, ou seja, um grupo que não recebeu o medicamento, e os outros 20 receberam o medicamento, sendo que 14 desses 20 receberam apenas a cloroquina e 6 desses receberam a cloroquina junto com a azitromicina. Eu sei que tem uma diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina que eu vou falar daqui a pouco, não vou falar agora. Desses resultados todos, eles chegaram à conclusão de que 57,5%, mais ou menos 60% dos pacientes que usaram só a cloroquina, no caso os 14, foram curados depois de 6 dias de uso. Enquanto que os pacientes do grupo controle, aqueles 16, apenas 12,5%, 13%, estavam curados. Ou seja, uma diferença bastante grande, né? De 13% para 60% é bastante diferente. E no caso do grupo que foi utilizada a cloroquina mais a azitromicina, 100% estava curado em 6 dias. O grande problema desse artigo é que ele não foi submetido com a devida acuidade que se espera de um artigo científico. Não foi feito um teste randomizado, não foi feito um duplo cego, não foi feita uma padronização adequada, porque cada paciente estava num lugar diferente, com características diferentes, em períodos diferentes da doença, etc. E também tem um detalhe que está escrito no artigo, mas que não saiu nos vídeos, né, que o Didier Raoult colocou na internet e tal, e nas entrevistas que ele deu. Mas, na verdade, originalmente, o trabalho ia ser feito com 42 pacientes. Só que 6 pacientes não foram utilizados nessa pesquisa, né, e acabou ficando só 36. O que aconteceu com esses 6 pacientes? Um desistiu, porque ele teve efeitos colaterais muito incômodos do uso da cloroquina, que eram náuseas fortíssimas, então ele preferiu não usar mais. Um mudou de hospital e não quis mais saber dessa história. 3 pacientes tiveram um agravamento da sua situação, respectivamente, né, na escadinha, um no 2º dia de uso da cloroquina, um no 3º dia de uso e um no 4º dia de uso da cloroquina. Foram todos para UTI e aí, portanto, não puderam mais ser acompanhados. E o 6º e último morreu. Então, esses 6 pacientes também são um dado muito importante a ser colocado dentro desse estudo. Além do mais, 36 pacientes é considerado muito pouco. Por quê? Porque como você tem uma amostra muito pequena, você pode ter ali um monte de falsos negativos, vieses, né? Porque às vezes você selecionou exatamente aqueles pacientes que teriam uma facilidade maior já de se curar da doença sozinhos, apesar de que a comparação com o grupo controle indicaria que, enfim, o medicamento funcionaria de alguma forma. Eu sei que, no fim das contas, esses dados que foram apresentados, ainda que seja alguma coisa, tá? Eles não são desprezíveis, é muito difícil de confiar porque o estudo foi feito muito nas coxas e muito rapidamente. Eventualmente, algumas pessoas podem dizer que é por causa da urgência da situação. Mas mesmo com urgência, os caras podiam ter tomado cuidado com algumas coisinhas, tá? Porque se eles tivessem tomado esse cuidado, hoje o pessoal não estaria criticando tanto esse artigo do Didier Raoult, que é uma pessoa bastante controversa, tá? Ele tem históricos de fraudes científicas, de assédio moral, essas coisas. Só que isso é irrelevante dentro do que a gente vai falar, ainda que a gente possa utilizar essa reputação meio controversa do Raoult para colocar mais questionamentos envolvendo o trabalho dele. Se ele tivesse encontrado resultados robustos num trabalho bem feito, que pudesse ser replicado com facilidade, etc., ele podia ser o maior escroque do mundo, a gente teria ali um dado confiável. Então não vale a pena aqui ficar explorando a reputação dele, que realmente é questionável. Isso foi 17 de março até agora, eu procurei, não saiu mais nenhum resultado oficial de outros testes que estão sendo feitos. Tem mais de 20 experimentos e testes sendo feitos com cloroquina ao redor do mundo, só que ainda não saíram os resultados. Fez um mês hoje que eu tô gravando, 17 de abril, então nesse último mês não saiu nada de relevante. A gente não tá muito bem de testes com dados, tá? A gente tem um artigo chinês que não deu dado nenhum, só a palavra deles, e a gente tem esse artigo dos franceses que também não dá para confiar muito. Além da azitromicina, que é um antibiótico, ou seja, ele é usado para matar bactérias e não vírus, tem um antiviral, de fato, que é chamado de Remdesivir, que também já foi postulado como sendo um bom auxiliar da cloroquina para combater coronavírus. Tá? E nesse caso seria, como é um antiviral mesmo, faria até mais sentido do que um antibacteriano. O Remdesivir já foi testado in vitro contra a primeira SARS lá em 2002, 2003,
e deu resultados muito promissores. E agora, esse ano, ele também já foi testado pelo menos uma vez in vitro por uma equipe de chineses, composta 100% por chineses, agora acho que no final do mês passado. Os testes ainda estão restritos à cultura de células, não houve testes em humanos usando esse coquetel. E a gente sabe já que a cloroquina tem histórico de funcionar muito bem in vitro e funcionar muito mal em testes in vivo, tá? Ou seja, em animais, sejam humanos ou não. Então é melhor ir com o pé atrás. Então a gente precisa lembrar uma coisa aqui com relação à cloroquina que eu vou voltar mais pra frente, tá? Esse remédio está sendo testado mundialmente e um dos países que mais testaram e mais validaram esse medicamento, ainda que não apresentando provas tão concretas, foi a China. E aí você tem os mecanismos em que a cloroquina poderia atuar para combater o coronavírus, né, e enfim, outros vírus. Basicamente você tem 3 explicações que foram dadas por cientistas defensores da cloroquina recentemente na mídia, seja na internet, seja enfim, outros veículos de comunicação. E essas pessoas aqui no Brasil estão defendendo o uso, né, em conjunto da cloroquina com a hidroxicloroquina, no caso, junto com a azitromicina, aquele antibiótico, tá, que é bastante usado. Então eu vou falar de 3 mecanismos que eles comentam. A é que dificulta a endocitose, ou seja, dificulta o processo do vírus de entrar na célula por causa da questão dos receptores celulares, tá? Que são aquelas fechaduras, digamos assim, que tem na membrana celular, que o vírus vem e ele consegue abrir aquela fechadura e poder entrar na célula. 2, a cloroquina dificultaria a atividade ribossomal, que seria necessária para o transporte do genoma do vírus para o núcleo da célula, aonde o vírus vai replicar o seu próprio material genético para poder depois infectar outras células. E a azitromicina, no caso, como terceira etapa, ela iria atuar desligando as mitocôndrias da célula, o que faria com que a célula tivesse menos energia disponível, porque a mitocôndria é a organela que produz energia para a célula. Então aí seria um efeito em cascata, né? O vírus teria dificuldade para entrar, uma vez que ele entrou, ele teria dificuldade para fazer o procedimento de começar a replicar o seu DNA, e depois, se ele conseguisse ainda chegar nessa etapa, ele teria dificuldade para ter energia da célula, para roubar a energia da célula para conseguir chegar no seu intento. Então vamos ver qual é a veracidade, né, pelo menos onde eu consegui observar dentro das pesquisas que eu fiz, desses 3 processos, tá? O primeiro, que seria da dificuldade de entrada do vírus na célula, é muito plausível e já foi observado, tá, que a cloroquina muito possivelmente consegue atuar na célula humana, mudando a síntese desse receptor. No caso, esse receptor é a angiotensina 2. Tem vários tipos de angiotensina. O nome é meio irrelevante aqui. Isso significa que o vírus não vai conseguir encaixar direito nele. Então seria mais ou menos como, já que o vírus seria a chave e o receptor a fechadura, seria mais ou menos como você colocar um palito de dente ali dentro da fechadura, a chave vai ficar tentando cutucar ali e não vai conseguir entrar. Então, a primeira etapa que o pessoal está descrevendo faz todo sentido, já foi observada, e essa descrição já é proposta há muito tempo, desde a primeira SARS. A segunda questão, que é com relação a essa dificuldade de usar o maquinário da célula, foi falado sobre os ribossomos. Só que, na verdade, o que eu vi na literatura é que não são os ribossomos, não tem nada a ver com os ribossomos, tem a ver com os lisossomos. É uma outra estrutura. O ribossomo é uma organela, o lisossomo, ele é uma organela também, mas ele é mais uma vesícula, ou seja, ele é mais um espaço vazio. Não é vazio, tem um monte de enzimas lá dentro. No metabolismo tradicional e normal da célula, o lisossomo, ele é um lugar em que aquilo que entrou na célula usando o receptor entra no lisossomo e, no caso, o vírus, cooptando esse sistema de transporte da célula, entraria no lisossomo. Para o vírus conseguir passar o material genético dele para o núcleo da célula, ele depende do pH. Esse pH tem que ser muito baixo e a cloroquina, ela aumenta o pH interno do lisossomo, impedindo essas enzimas de funcionar direito e, portanto, o vírus não conseguiria, faria de maneira muito mais incompetente, né, o transporte do seu material genético para dentro do núcleo da célula, né. No caso, eu vi que um artigo de 2003 citam as propriedades antivirais da cloroquina para o tratamento do coronavírus 1, lá, da SARS, de 2003, tá? E vários artigos que vão desde o final da década de 90, ou metade da década de 90, até 2003 mais ou menos, demonstram que
contra alguns vírus, a cloroquina atuou mais ou menos dessa forma. Por exemplo, contra o retrovírus aviário, foi mais ou menos neutro, foi levemente satisfatório. Teve bons resultados com o parvivírus de roedores, né? Parvivírus é outra família de vírus. Com o bornavírus, que é um vírus um pouco raro aqui na espécie humana, mas que ele gera alguns problemas neurológicos, e o vírus da hepatite A. Ou seja, esse mecanismo da cloroquina, de fato, foi observado ali em testes in vitro. In vitro. Todos eles in vitro. Nada foi testado em seres vivos ainda, sejam animais não humanos, sejam animais humanos. Ou seja, você tem aí esse mecanismo descrito, mas ele ainda não foi observado em seres vivos, tá? Apenas em cultura de células. E aí, no caso da azitromicina, que seria o terceiro efeito da combinação desses dois remédios, eu, sendo bem honesto, não vi. Eu não achei isso na literatura. E, na verdade, até uma explicação meio bizarrona, tá? Porque, por exemplo, ok, a azitromicina poderia acionar o desligamento das mitocôndrias, das células, só que a azitromicina ela é feita para atuar em bactérias, tá? Ela é um antibiótico. As nossas mitocôndrias são, bactérias, né, são descendentes de bactérias que entraram nas células, formando as células eucarióticas. Então, você tem ali material genético semelhante, tem ali elementos citoplasmáticos semelhantes, como os ribossomos. Então, tecnicamente, a azitromicina, se ela mata bactérias, ela poderia matar mitocôndrias também, ou desativar mitocôndrias, ou diminuir a atividade das mitocôndrias. O problema é que se ela fizesse isso, toda vez que você tivesse uma infecção bacteriana e tomasse a azitromicina, você também ia morrer junto. Ia ser tóxico, porque ela tem que matar a bactéria, não tem que matar as tuas células. Então, quer dizer, se esse mecanismo que foi descrito realmente funcionasse, você ia ficar pior tomando azitromicina do que não tomando. Não faz nenhum sentido, tá? Então eu não sei de onde o pessoal tirou essa ideia de que a azitromicina desliga a mitocôndria, tá? Pra mim isso daí tá no mesmo naipe daquelas explicações da fosfetanolamina lá, né? Que tipo, não, mas o câncer tem a célula anaeróbica, então a fosfetanolamina ela põe mitocôndrias lá e aí o câncer, a célula cancerígena, não sei o que. Não tem nada a ver. A célula do câncer não é anaeróbica. Enfim, umas bobagens todas que foram usadas lá na época da fosfetanolamina. Mas a explicação bonita, o pessoal que não entende ou que não está familiarizado, engole e acha super legal. Igual os negadores do aquecimento global fazem, né? Usam um monte de palavra bonita ali, umas coisas que parecem fazer sentido, mas que na realidade é justamente o contrário. E outra coisa que também foi citada em vários veículos, e isso daí veio lá dos Estados Unidos, é um médico de uma comunidade judaica lá de Nova York que teria feito os testes de cloroquina com azitromicina e esses testes teriam sido extremamente positivos e curado com um nível de eficiência muito grande. O problema é que esse médico ele não mostrou dado nenhum, não publicou artigo nenhum, ele só gravou um videozinho e falou as coisas que ele achou. Tá? Não tem provas, não tem nenhum tipo de evidência que não seja a palavra desse médico. Várias agências de checagem foram atrás disso e não encontraram nada. Então, até aí, a Angela Merkel ligou para mim ontem falando que a hidroxicloroquina não funcionou lá na Alemanha. Você não acredita em mim? Não. Então eu também não deveria acreditar nesse médico aí, sabe? A palavra dele contra nada. Então, só para concluir, né, a pergunta inicial, né, que a cloroquina funciona, vale lembrar que ela funciona contra várias coisas. Contra vírus, praticamente ela não funcionou em nenhuma situação em testes in vivo. Em testes in vitro ela funciona muito bem. Em testes in vivo contra vírus ela tem resultados geralmente negativos. E a única vez que ela teve resultados que a gente pode dizer que tenha sido promissores e um pouco positivos foi contra a Zika, tá? Que eu já vou citar também, daqui a pouquinho. E aí o pessoal fala que vai dar no começo da doença, no meio da doença, no fim da doença, isso daí eu já não sei. Porque como a gente não tem nenhum artigo publicado, a gente não tem nada para se basear. Qualquer pessoa que esteja falando baseado em evidências empíricas, baseado naquilo que ele viu, baseado não sei o que, se não fez um teste randomizado, se não olhou, se não fez um duplo cego, se não fez esse monte de coisa, não é diferente de um chute. Mas tem que dar nos primeiros 2 dias, não sei o que, chute. Mas no meio da doença, chute. Mas no fim da doença, chute. É tudo chute isso daí, porque você não tem os dados. Mas tem os dados da Prevent Senior. Cadê? Como que eles fizeram isso? Eles recolheram? É a palavra da Prevent Senior contra das outras pessoas? É a palavra desse médico contra das outras pessoas? Sinto muito. Angela Merkel ligou pra mim ontem. Dá no mesmo. 2. A cloroquina já é usada. Mal não faz. Nem precisava de receita. Etc. Etc. Etc.
Pois é, isso é verdade, como eu já falei para vocês, a cloroquina é utilizada para tratar malária, para tratar doença autoimune e tal, já foi testada como antiviral para várias coisas, e inclusive o Weintraub, né, eu acho que foi o Weintraub brother, não foi o Weintraub ministro, usou uma matéria do Globo de 2016 no Twitter, falando que a cloroquina era promissora contra o Zika vírus, e falando, tá vendo, quando é contra o Zika vírus no governo, sei lá, da Dilma, do Temer, sei lá das quantas, aí pode, quando é do Bolsonaro não pode, enfim, quis cavar um pênalti jogando pra plateia, né? Não especificou que a matéria era de 2016, mas que seja, também pouco importa. Contra o Zika especificamente houve um pequeno resultado positivo ali, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O efeito que foi observado no Zika foi apenas em camundongos, não chegou até a fase de testes clínicos, também não é evidência de nada. E o que acontece? Agora estão cobrando receita da cloroquina porque o pessoal esvaziou as prateleiras depois que começou esse frenesi atrás da cloroquina, e as pessoas que precisam da cloroquina no uso constante, como por exemplo as pessoas que possuem doenças autoimunes, ficaram sem remédio. Então, pedir receita é a melhor maneira que você tem de conseguir limitar a compra desses remédios e garantir que as farmácias pelo menos vão conseguir fornecer um pouquinho desse remédio, ou pelo menos encomendar esse remédio para as pessoas que estão realmente precisando, que fazem uso contínuo e que precisam dele já com um efeito comprovado. Então a Anvisa precisou mudar esse procedimento justamente porque não tinha jeito, né? Ela precisava controlar essa compra desenfreada aí desse medicamento. O lance da cloroquina já ser um medicamento conhecido e já ser um medicamento que estava à venda nas farmácias e até venda sem receita, não quer dizer que ela não faça mal. Tá. Inclusive, o fato de não precisar de receita não quer dizer também que as pessoas poderiam ficar comprando aquilo ali à torta direito e se automedicar. A sorte é que muito pouca gente sabia o que era cloroquina, então talvez por isso a Anvisa tenha cometido ali, tem que ver quando que esse remédio foi, digamos assim, liberado pela Anvisa, como é um remédio antigo, pode ter sido lá logo no começo da criação da Anvisa, então pode ser que as licenças e autorizações ali não tenham sido revisadas, porque se você tiver com dengue, por exemplo, e você tomar um AS, uma aspirina, né, a acetilsalicílico, você pode morrer, porque a dengue ela é hemorrágica, né, em geral, ela afina o sangue, digamos assim. O ácido acetilsalicílico, ele também tem essa função. Então, na verdade, você combinaria, né, um sintoma e agravaria ele. E é um AS, é uma coisa simples aí que você vende na farmácia, naquelas gondolinhas da frente do caixa lá, você nem precisa de receita nem nada, não precisa nem se preocupar. E faz um mal danado dependendo da doença que você tem. Então, o fato de não precisar de receita, o fato de ser um remédio conhecido há muito tempo, não quer dizer absolutamente nada no que diz respeito a ele poder fazer mal ou não. Tá? Então, isso não é um argumento. Tudo pode fazer mal. Eu cheguei a comentar alguns exemplos lá na época da fosfetanolamina, né? A adrenalina, por exemplo, é um hormônio extremamente fundamental para vários mecanismos e vários aspectos da vida de praticamente todos os vertebrados. Se eu pegar uma injeção de adrenalina e der no teu coração, você morre. O oxigênio é o gás que a gente precisa para respirar e etc. O oxigênio está numa proporção de 1/5 na atmosfera. Ou seja, o oxigênio não é o gás mais comum, né, mais abundante da atmosfera. Ele tem a proporção de 1/5 da atmosfera. Se você colocar um balão de oxigênio na pessoa com uma proporção muito grande de oxigênio, a pessoa morre também. Então, quer dizer, não é porque o oxigênio é fundamental para a vida que você pode ter qualquer dosagem de oxigênio dentro de você, que isso daí não vai dar problema, tá certo? Então, parem com essa história de que, não faz mal, tudo pode fazer mal. E você também tem a questão da dose. As pessoas que estão propondo a cloroquina como um medicamento para tratar o coronavírus, elas estão sugerindo uma dose de 600 miligramas. Sendo que geralmente a quantidade prescrita, tanto para doenças autoimunes, não, acho que para malária é um pouco mais, mas para doenças autoimunes é de 400 miligramas, tá? Ou seja, 600 miligramas é muito alto. Aquela pesquisa que estava sendo feita no Amazonas com a hidroxicloroquina, que estava usando esta dosagem, estava começando a dar problemas nas pessoas que estavam sendo tratadas ali, principalmente problemas de coração, que eu já vou explicar agora. Ou seja, a gente tem ali um problema de dosagem alta que pode agravar problemas pré-existentes ou qualquer outra coisa assim. O que me leva para o ponto 3. Mas os efeitos colaterais já existem e mesmo assim a galera toma. Agora talvez seja interessante a gente separar a cloroquina da hidroxicloroquina, porque a cloroquina é o medicamento mais antigo, né, a substância conhecida desde 34, e a hidroxicloroquina é um metabólito mais solúvel da cloroquina, tá? Então acrescenta ali um radical hidroxi que faz com que ela fique menos tóxica e mais estável, tá? Então a hidroxicloroquina que é uma molécula que foi desenvolvida posteriormente, tem uma tendência a dar
causar efeitos colaterais menores. E praticamente todo remédio tem efeito colateral, tá? E isso, obviamente, é esperado. Tá? Só que não é porque existe um efeito colateral no remédio que, então, já é conhecido, cada um toma como quiser. A coisa não é tão simples assim. Efeitos colaterais, eles podem ser muito maléficos, muito ruins. Tem várias pessoas que precisam tomar determinado remédio, tem efeitos colaterais tão graves que tem que parar de tomar o remédio, tem que trocar de remédio. Tá? Tem doenças que são graves o suficiente para você correr o risco do efeito colateral para tratar essa doença. Tem outras que não vale a pena. Então, por exemplo, a cloroquina, né, eu vou dar um exemplo aqui, né? Isso aqui é o Reuquinol, tá? Sulfato de hidroxicloroquina. Tá aqui, ó, o Reuquinol. Vocês perguntam, Pirula, você comprou na farmácia, você está ferrando com a vida de quem precisa de cloroquina. Não. Eu peguei isso daqui, ó, porque, como eu já tinha falado em outros vídeos, a patroa precisa tomar. A patroa precisa usar isso daqui, tá? Ela tem uma doença autoimune e ela precisa tomar a cloroquina, a hidroxicloroquina. Sai pra lá, gato. Quando a médica dela constatou que ela precisava tomar hidroxicloroquina, exigiram dela um exame de retina, um mapeamento de retina, no caso, uma retinografia, para ver se estava tudo certinho, se estava tudo ok, se estava tudo em ordem, porque se você tiver algum tipo de distúrbio de retina, alguma coisa assim, ou às vezes até nem precisa ter o distúrbio, mas algo que possa indicar uma normalidade, você não deve tomar a hidroxicloroquina ou a própria cloroquina. Por quê? Porque existe uma doença que, inclusive, né, se você for procurar até na Wikipédia, você tem que ela é específica da cloroquina, que é a retinopatia de cloroquina. Retinopatia é qualquer doença da retina, mas a retinopatia de cloroquina, ou seja, especificamente causada pela cloroquina, ou seja, não é uma coisa simples, você pode ter ali uma perda absurda de visão, talvez até a cegueira, se você tomar a cloroquina aleatoriamente se automedicando sem fazer exames prévios. Ainda por cima, esse remédio ataca o estômago. Então a primeira coisa que a médica falou também para ela é: você vai tomar a cloroquina, você pode tomar a hidroxicloroquina à vontade, mas você vai precisar tomar pantoprazol, omeprazol, qualquer coisa pro estômago aí, para poder aliviar o peso desse remédio para você, tá? Então não é uma coisa tão light assim. Com relação à malária, a gente tem que levar em conta aquilo que eu falei. A gravidade da doença, às vezes, compensa qualquer efeito colateral que possa ter. A malária, ela tem uma mortalidade de 0,2%, uma mortalidade baixa, se você considerar em números absolutos, mundiais, né? Eu peguei aqui 2017, o ano que eu peguei. Só que, ao contrário do coronavírus, 61% das mortes pela malária são de crianças com menos de 5 anos. E é uma doença com sintomas muito severos. Ela é causada, como eu falei, pelo Plasmodium, né, que é o gênero do protozoário, né, que é parasita. Você tem várias espécies de Plasmodium no mundo conhecidas, só que eu acho que são 4 as que causam a malária. Eu não lembro se são só 4. A mais comum é a Plasmodium vivax, se não me engano, e algumas causam variedades mais fortes da doença. A mais forte, se não me engano, é a Falciparum, né, o Plasmodium falciparum, né, a espécie que causa a malária mais forte, né, a doença mais forte, onde os sintomas são muito piores e a mortalidade pode chegar a 50% das pessoas infectadas. Então, ou seja, nossa, é um índice de mortalidade bem assustador. E como é esperado, um remédio que é usado há tantas décadas para combater determinada doença acaba gerando um processo de seleção natural em que, depois de um bom tempo, aqueles protozoários que sobreviveram são aqueles que são mais resistentes ao medicamento. Então, hoje a cloroquina já quase não é mais usada contra a malária e quando ela é usada em combinação com outros medicamentos. Tem alguns poucos lugares ainda do mundo em que o Plasmodium não tem resistência à cloroquina, se não me engano na América Central e no Pantanal, sabe? Foram alguns lugares que eu vi. Em outros lugares, quase nenhum deles a cloroquina vai funcionar, pelo menos não isoladamente. Ou seja, nesses casos, como a malária pode ser muito violenta, o uso da cloroquina compensa os efeitos colaterais. A cloroquina também tem um efeito imunossupressor, que é exatamente o motivo pela qual ela é utilizada para doenças autoimunes, principalmente um tipo de reumatismo, para lúpus eritematoso e também tem uma outra doença que gera umas berebas na pele que eu não vou lembrar agora aqui, porfíria, acho que é esse o nome. O que é uma doença autoimune? É aquela doença em que o seu próprio sistema imunológico ataca o seu organismo, em que ele para de reconhecer a diferença entre uma célula invasora e as suas próprias células e acaba te atacando. Pode gerar efeitos terríveis. Você tomar um imunossupressor, ou seja, um remédio que diminua a atividade do seu sistema imunológico, faz com que você minimize aí os efeitos no seu corpo, tá? Do seu próprio sistema imune te atacando. Como a cloroquina é um imunossupressor, ainda que não seja dos mais fortes, mas ela é um imunossupressor, ela pode ser utilizada
contra algumas doenças autoimunes. No caso da minha conja, a doença autoimune que ela tem acaba causando um aumento da possibilidade de trombose. E nesse caso, a cloroquina tem um segundo efeito interessante também, que ela, entre aspas, afina o sangue. Ou seja, ela reduz a quantidade de células no sangue, o que acaba gerando automaticamente alguma anemia ali nela, mas como abaixa bastante o número de plaquetas, a chance de ter uma trombose diminui bastante. Se você é uma pessoa que já tem um problema de coagulação, por exemplo, ou alguma coisa assim, e já é uma pessoa um pouco imunodeprimida ou algo desse tipo, você vai tomar a cloroquina, estando com corona ou não, você vai ter problemas de saúde muito piores do que se não tivesse tomado nada. Era mais fácil você confiar que, sei lá, a taxa de mortalidade do corona é de 1%, dependendo da faixa etária maior, mas enfim, em geral, do que ficar tomando esse remédio aqui, que talvez poderia até piorar a tua situação. Além de tudo, a cloroquina ela pode gerar sim problemas cardíacos, pode provocar falência cardíaca, isso já foi observado, é raro, mas já foi observado. Contudo, a própria Covid, né, ou seja, no caso, né, o próprio coronavírus, pode causar arritmia cardíaca. Isso tem a ver com, inclusive, aquela dúvida que surgiu essa semana, né, com uma nova hipótese de que talvez o coronavírus 2, aí, esse daí que a gente está tendo agora, seja um vírus que, na verdade, atue no tecido sanguíneo e que aí, por isso, acabe interferindo na troca gasosa lá do pulmão ou no tecido pulmonar. Se isso for verdade, isso explicaria por que a Covid pode causar ali arritmia cardíaca, somado a um remédio que pode gerar uma falência do músculo cardíaco. Você tem aí uma possibilidade muito aumentada de que pessoas que tenham tendências de alguma cardiopatia que morram. Isso que, aliás, foi o que já aconteceu, tanto com pessoas que se automedicaram ao redor do mundo, quanto com os testes que estavam sendo feitos lá em Manaus. Manaus não, no Amazonas, não lembro agora em que cidade que estavam sendo feitos, tá? E você ainda por cima tem o fato de que a cloroquina, se você já tiver problemas de rim ou de fígado, pode piorar a sua condição e talvez até gerar uma lesão renal ou hepática. Tudo bem, isso é esperado de vários outros remédios, mas nunca é demais avisar, né? Ou seja, a automedicação está automaticamente excluída sob qualquer hipótese, ou pelo menos deveria estar excluída sob qualquer hipótese. Se a Prevent Senior está de fato entregando cloroquina delivery de motoboy na casa das pessoas, no caso, como é Prevent Senior, é na casa de idosos, sem fazer exames prévios e essas coisas, na verdade ela pode estar até ajudando a matar esses idosos mais do que o próprio coronavírus. Tá? Então, a meu ver, é uma temeridade você fazer isso sem um exame prévio. A cloroquina pode ser até mais perigosa do que o próprio vírus. Então, para mim, se for para receitar cloroquina, só pessoas no hospital, cara. Só pessoas no hospital. Não é para tomar como automedicação e muito menos para receitar para pessoas que você não sabe que doenças têm ou que possam ter, tá? 4. O Calil tomou! Quem é Roberto Calil? Roberto Calil é um dos cardiologistas mais famosos do Brasil, que tratou vários políticos, várias estrelas e etc. Teve aquele célebre programa lá, né, que virou meme depois do negócio lá da gema e o ovo lá, acho que é do Bem-Estar da Globo. Doutor Calil tá com essa cara de um encontro de Clara com ovo. Não gostei muito. Dentro de um bolo? Oi? Não foi muito legal esse começo de programa. O médico que tava sério falando não tem graça nenhuma era o Calil. Ele trabalha no Sírio-Libanês, então quer dizer, é uma das instituições médicas do Brasil mais renomadas que tem. Ou seja, o Calil é uma celebridade aí e ele teve o coronavírus, falou que foi uma das experiências mais horríveis da vida dele, e ele tomou a cloroquina e admitiu isso em entrevistas, e ele acredita que a cloroquina deveria ser receitado para alguns casos em pessoas que estejam tendo problemas muito graves com coronavírus. E aí já serviu para o pessoal falar, tá vendo? Até o Calil tomou a cloroquina, tem que receitar mesmo e deixa liberar. Bom, alguns detalhes precisam ser levados em conta, né? Primeiro que o Calil não é tão velho assim, né? E a gente sabe que o coronavírus ele é mais grave com pessoas de mais idade. Ele tá com 60 anos exatos agora, e isso quer dizer que ele ainda está na beirada do grupo de maior risco, ele ainda está na faixa dos 1,5% de mortalidade para o coronavírus. Ou seja, era possível que ele se curasse mesmo sem tomar remédio nenhum. Além do mais, ele falou que ele tomou de tudo. A gente nunca vai saber o que é que ele tomou que pode ter feito ele melhorar. Se você está com algum problema de saúde e você toma 14 remédios diferentes, se você melhorar, você não tem como saber qual desses remédios funcionou, se é que foi algum que funcionou e você não ia se curar sozinho. Falou que ele tomou antibiótico, corticoide, anticoagulante, todo tipo de coisa para se curar. Tamanho era o desespero dele. Além disso, ele se tratou aonde? Na casa dele? No bar da esquina? Não, ele se tratou no Sírio-Libanês, tá? Que é onde ele trabalha, onde ele contou com uma extraordinária equipe, uma extraordinária infraestrutura,
Além de como ele trabalha lá, as pessoas conhecerem ele, tratarem ele com certeza com mais atenção. Então não dá para saber se o Khalil se curou por causa da cloroquina, se ele já teria se curado com outras, ou sem tomar remédio nenhum, ou com outra medicação que ele tomou, enfim. E ele mesmo falou que a cloroquina não deve ser utilizada indiscriminadamente por pessoas fora da internação dos hospitais. 5. A cloroquina não funciona, é a nova fosfoetanolamina. O item 1 era direcionado para quem afirmava que a cloroquina funcionava, agora eu estou direcionando para as pessoas que afirmam que ela não funciona, e não é bem assim. Na verdade, isso daí é um diagnóstico apressado, dizer que ela não funciona. Também é apressado dizer que ela é a nova fosfetanolamina. Por quê? Em alguns aspectos, a fosfetanolamina era até melhor, e em outros ela é até pior do que a cloroquina. A cloroquina ela já é fabricada como medicamento. A fosfetanolamina nem medicamento era, ela era um produto químico. A cloroquina ela já tem bula. A fosfetanolamina, como ela nunca tinha sido fabricada como medicamento, não tem bula nenhuma, porque você não tinha nenhuma posologia, não sabia efeito colateral, não tinha nada. E a cloroquina tem alguma eficácia bem estabelecida contra algumas doenças, coisa que a fosfetanolamina também nunca teve. Por outro lado, todos os testes que foram feitos sobre a fosfetanolamina demonstraram que ela não causava mal nenhum. Óbvio que, como eu já expliquei aqui nesse vídeo, tudo pode fazer mal, então a fosfetanolamina não fez mal dentro das dosagens que ela foi aplicada e dentro do número limitado de pessoas que foram testadas. Mas isso já é alguma coisa boa, ou é um indicativo de placebo, né, que é o que provavelmente a fosfetanolamina era, placebo. Ou seja, era só uma cura psicológica, digamos assim, sem efeito médico real nenhum. E a cloroquina, ao contrário disso, ela tem efeitos colaterais muito fortes, que já são conhecidos, então ela pode sim fazer mal, e não são desprezíveis esses efeitos colaterais e nem tão raros assim. Então, nesse caso, a cloroquina é pior do que a fosfetanolamina. Era melhor que fosse uma coisa completamente inerte, inócua, do que ser uma coisa que pode causar muito mal. Mas, de fato, tem uma similaridade muito interessante entre a fosfetanolamina e a cloroquina. As duas contaram com o apoio incondicional do seu Jair. A primeira, a fosfetanolamina, com o apoio do Jair deputado, que teve, inclusive, acho que foi um dos únicos, ou o único projeto dele que foi aprovado, que era a liberação da fosfetanolamina para uso compassivo, né? Ou seja, para pessoas que estavam desenganadas com relação ao câncer. Ninguém se curou de câncer por causa disso, não fiquei sabendo, não vi nenhum teste, nenhuma pesquisa, então, lamento, não vi nem relato sobre isso, não saiu na mídia nem nada, então sinto muito, não estou feliz com isso, porque seria muito bom que a gente tivesse um remédio que curasse o câncer, ou pelo menos alguns tipos de câncer, e que fosse menos agressivo do que uma quimioterapia. E agora a cloroquina é a menina dos olhos do seu Jair presidente. Só que a cloroquina ela não parece ser mais promissora do que qualquer outro medicamento que está sendo testado agora contra o coronavírus, tá? Então, do mesmo jeito que é apressado dizer que ela não funciona, também não pode dizer ou afirmar que ela funciona, como eu já expliquei. E outros medicamentos parecem estar sendo um pouco mais promissores, tá? E não vem ao caso nesse vídeo aqui, porque não fui atrás desses medicamentos. Eu apenas vi que tem vários sendo testados pelo mundo todo e com resultados um pouco melhores já em testes em animais não humanos do que a cloroquina, que está ainda num estágio muito inicial. De qualquer jeito, o que resolveria mesmo essa questão do coronavírus seria uma vacina, e é por isso que os cientistas e técnicos e divulgadores estão apertando tanto nessa tecla da vacina, porque a vacina seria uma maneira de você efetivamente impedir que as pessoas se contaminassem. Então, seria muito melhor do que qualquer remédio, melhor prevenir do que remediar, como já dizia o velho ditado. O grande problema é que a vacina demora para ser feita, e óbvio que um remédio seria muito bem-vindo, tá? Ninguém tá aqui torcendo contra um remédio. Se ele tiver eficácia comprovada, que demos o remédio para as pessoas, só que a coisa mais definitiva que a gente pode fazer contra o vírus, mais eficiente, seria sim uma vacina, muito melhor do que qualquer remédio. Lembrando que, haja visto que a cloroquina tem efeitos colaterais tão fortes, dependendo da doença pré-existente que você tenha, com toda certeza, e aí agora a gente pode afirmar com certeza, a cloroquina, mesmo que ela se mostre um resultado excelente contra o coronavírus, ela não vai ser possível de ser utilizada por todo mundo. Vai ter um grande número de pacientes, inclusive alguns que estão em grupo de risco para morrer de coronavírus, como por exemplo os diabéticos, que não vão poder tomar a cloroquina, porque a cloroquina vai fazer mal para eles, mais mal até do que o próprio corona. 6. Vários médicos estão defendendo o uso da cloroquina. Esse argumento tem sido utilizado principalmente contra divulgadores científicos que não são médicos
e que estão dizendo pra gente tomar cuidado com a cloroquina, ou que estão defendendo que as melhores medidas a serem tomadas não são dependentes de um remédio, e sim de atitudes sociais. A saber, o Átila, né, que tá dizendo aí pra todo mundo há muito tempo já que é pra gente ficar em casa, e a Natália Pasternak, que é outro exemplo, que é lá do Instituto Questão de Ciência, que tá falando agora, vários lugares também, vou deixar tudo linkado aqui embaixo, que a cloroquina é, enfim, não tão esperançosa assim. Essa falácia de apelo à autoridade, que é utilizada, por exemplo, você não é médico pra dizer tal, não sei o quê, ela é muito ingrata. O que é a falácia do apelo à autoridade? É você alegar que a pessoa está certa só porque ela é especialista na área ou é formada na área. O que obviamente não é verdade, porque eu consigo apontar, sei lá, dezenas de pessoas que são especialistas em uma determinada área e que são tremendos picaretas, que falam um monte de bobagem da própria área que eles estudaram. Então, isso realmente não é argumento. O que importa é se o argumento faz sentido e se ele é baseado na realidade. O Zé das Couves da esquina, se estiver falando a verdade e uma coisa baseada em dados e que seja correto, não importa que ele não seja formado em nada. Só que por que é um argumento ingrato? Porque quando a pessoa é especialista na área, estudou muito, provavelmente ela tem mais base, mais fundamento para argumentar. E ela tem mais conhecimento, mais profundidade, inclusive, na explanação desses argumentos do que uma pessoa leiga. Não deveria se usar a falácia de apelo à autoridade em hipótese alguma, mas de vez em quando, algumas coisas que a gente fala dão a entender uma falácia de apelo à autoridade. Tá? E esse argumento do médico, não médico, etc e tal, é uma falácia de apelo à autoridade. Então eu poderia apontar vários médicos aqui que estão dizendo que a cloroquina é precipitada, que a gente ficar falando de cloroquina o tempo todo é precipitado. O próprio Mandetta, que caiu ontem, é um que estava dizendo que a cloroquina pode ser promissor, mas que é precipitado utilizar. Ter um ou outro médico dizendo que a cloroquina funciona, não prova que a cloroquina funciona. E porque o Átila e a Natália, por exemplo, são os exemplos que eu estou dando, mas tem vários outros falando a mesma coisa, por eles serem biólogos e não serem médicos, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que eles estejam errados. Especialmente porque os dois trabalham na área da biologia, que está mais voltada para medicina, né, para infectologia, etc. Se você for colocar na balança, o Átila e a Natália podem ser mais especialistas ainda, ou terem um currículo mais adequado que os gabarita para falar mais desse assunto do que um médico que esteja numa área muito distante da infectologia. E eu acho muito interessante que muitas das pessoas que agora estão advogando a favor da cloroquina e a favor do seu Jair são as mesmas pessoas que lá no passado, em 2015, estavam dizendo que a fosfetanolamina curava qualquer tipo de câncer, mesmo que o professor Kerish, que era o cara lá do Instituto de Química da USP, que estava distribuindo as pílulas, não sendo médico. O professor Kerish, ele era químico. E vários médicos falaram, olha, essa fosfetanolamina é uma loucura. E aí o que acontece? Esses médicos estão vendidos, estão comprados da Big Pharma, tal, não sei o quê, e o professor químico lá, velhinho do interior, tal, não sei o quê, é o cara que estava certo. Então, essa questão do apelo à autoridade, ele é a granel. As pessoas usam quando querem. Tem gente que na época da fosfetanolamina estava defendendo o Kerish, dizendo que não, ele é uma pessoa idônea, tal, não sei o quê, ele quer salvar as pessoas. Agora, o que vale é desmerecer quem não é médico enfim, e elevar ao grau de autoridade quem é médico. Então, quer dizer, quando convém, esse argumento é utilizado, né? De vez em quando ele é ignorado e não vale a pena. 7. Querem quebrar a economia, por isso não liberam a cloroquina. O célebre argumento persecutório de que estão querendo ferrar com a economia de propósito, como se essas pessoas não fossem prejudicadas também com a quebra da economia, só porque não gosta do Jair, etc, e por isso a cloroquina não pode ser liberada. Para começar, a cloroquina não é proibida. Certo? Então não tenho que liberar a cloroquina, sendo que ela não é proibida. Segundo, a cloroquina já está sendo usada por muitos médicos em vários hospitais, principalmente da rede Prevent Senior, mas por outros também. Inclusive, eu tenho visto várias denúncias e enfim, relatos aqui na mídia de médicos que estão sendo meio que forçados até a prescrever a cloroquina e que quando eles se recusam a prescrever, o paciente muda de médico até conseguir alguém que dê a cloroquina para ele. Então, outro ponto, né, que tem a ver com essa questão da economia, a cloroquina não elimina o isolamento social. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você não tem como usar a cloroquina de forma preventiva. Não há nenhum protocolo seguro para usar a cloroquina de forma preventiva. Você não vai ter cloroquina para todo mundo. Você não vai ter cloroquina para usar em casa, para usar a granel, para você misturar no cereal. Isso não vai acontecer. E nem tem que acontecer. A cloroquina é um medicamento forte
É um medicamento que pode dar problemas graves. Então, mesmo que a cloroquina prove-se uma cura e que todo mundo possa usar em todos os hospitais, você só vai usar cloroquina quando você estiver no hospital. Se você não estiver doente ou não estiver com complicações que façam que você precise ir para o hospital, fique em casa e pronto. Isso significa que o isolamento social continua sendo a medida mais importante contra essa doença. As pessoas têm que pegar menos essas doenças, menos pessoas têm que pegar essa doença ao mesmo tempo, independente da cloroquina funcionar ou não. O que me leva ao item 8. É a droga do Bolsonaro. Eu sei, esta frase é ambígua, mas no caso eu estou me referindo ao medicamento. E muitas pessoas que estão agora criticando quem está dizendo para ir com o pé no breque para não engatar a segunda com relação à cloroquina, é de que, como é a droga do Bolsonaro, como é o remédio do Bolsonaro, as pessoas que são contra o governo do seu Jair não estão a fim de que aprove a cloroquina porque não querem ver o sucesso, estão torcendo pelo vírus, né? Esse tipo de coisa. Bom, como eu já falei, a cloroquina está sendo testada em vários lugares do mundo. Ou seja, isto não é um problema do Bolsonaro. A cloroquina já foi alavancada a também um remédio milagroso lá nos Estados Unidos pelo Trump. Na Suécia, eles já suspenderam o uso da cloroquina nos testes em pacientes porque estava gerando efeitos colaterais muito mais fortes. E a Suécia não quer acabar com o governo do Bolsonaro, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você for levar em conta que boa parte dos artigos defendendo a eficiência da cloroquina são feitos exclusivamente por pesquisadores chineses, se você está colocando um antagonismo entre o Bolsonaro e a China, o fato dos chineses estarem defendendo a cloroquina mostra que não é uma questão da droga ser do Bolsonaro ou não. É incongruente ficar nessa dicotomia, nessa briga aí, tá? Ninguém está dizendo que a cloroquina... Quer dizer, algumas pessoas realmente podem estar torcendo pelo vírus contra o Bolsonaro, mas os cientistas, os técnicos, os médicos, as pessoas especializadas não estão falando que a cloroquina talvez não funcione ou que a gente precisa tomar cuidado para saber se ela funciona ou não, porque elas querem prejudicar o Bolsonaro, e sim porque elas estão fazendo o seu trabalho. Qual é a estratégia do Bolsonaro de defender tanto a cloroquina? Se é que ele vai continuar defendendo a cloroquina agora que o Mandetta saiu e ele colocou o outro lá, e agora o Ministério da Ciência e Tecnologia já falou que tem o outro medicamento, que muito provavelmente é a ivermectina, que é um antiparasítico que já é utilizado no mercado, que provavelmente esse é o medicamento que eles estão testando agora, né? Que pode também funcionar ou não tem testes em vivo. Eu ainda acho que é aquela questão que eu falei naquele meu vídeo lá, o segundo, na verdade, sobre o coronavírus, né? Bolsonaro tá apostando que se funcionar ele é o herói, salvou todo mundo, garantiu eleição até 2030, só que se não funcionar, eu acho que o risco é muito grande. A meu ver, é uma estratégia arriscada você apostar tanto na cloroquina, porque é possível que ela não funcione, ou que se ela funcionar, funcione de maneira muito, muito, muito restrita. E aí não vai dar para esconder esses efeitos, até porque esses testes são mundiais. Se os Estados Unidos, por exemplo, que é o amiguinho lá do Bolsonaro, lá o Trump, se eles demonstrarem que a cloroquina não está tendo efeito, ou não está tendo efeito desejável, ou no nível desejável, e começar a falhar, essas pessoas vão ter que admitir que a cloroquina não é para ser utilizada em larga escala, e eu quero ver com que carão as pessoas vão ficar aqui no Brasil. Então o Bolsonaro ficar apostando apenas na cloroquina é, enfim, a meu ver, um furo na água, independente de qual seja a estratégia política dele. Talvez por isso que agora ele vai querer focar em outro medicamento, alguma coisa. Ele vai fazer o quê? Vai ficar pulando de medicamento em medicamento? E aí isso acaba levando a um outro argumento, agora do pessoal que é contra o seu Jair, que é o 9. Quando começarem a morder as pessoas, eles vão se arrepender. E lamento, vocês estão subestimando a capacidade de fanatismo das pessoas. Eu fiquei sabendo que teve uma menina aí, uma dessas retardadas aí que fala que a doença é uma gripezinha, falando que a avó dela ficou doente com o Covid e ao invés dela fazer um meia-culpa dizendo que talvez o fato dela não querer fazer a quarentena tenha feito com que ela mesma tenha contaminado a própria avó, ela tá dizendo por aí que é porque não tem cloroquina. E a culpa, sei lá, é do Mandetta, do hospital, sei lá de quem que é, tá? E que não estão deixando o Jair trabalhar. Você vai chutar a culpa sempre pra frente, sempre pra outra coisa. Se por um acaso não for a culpa da cloroquina, vão dizer que a culpa é do médico que foi incompetente, aí vão achar o Facebook do médico e aí vão ver, mas é um comunista. Aí vai falar, não, mas o médico tem uma foto aqui, Bolsonaro 2018, tal, não sei o quê, vai dizer, é um comunista disfarçado. Eu sei,
Sempre vai haver uma desculpa, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. As pessoas não vão admitir que estavam erradas, ou quer dizer, só uma porcentagem muito pequena de pessoas vai admitir que estavam erradas. As pessoas vão sempre tentar achar uma maneira de reforçar as próprias ideias. É como eu já falei num vídeo muito antigo aqui do meu canal, que era sobre a dissonância cognitiva, e lá eu falo que as pessoas, quando elas percebem que elas foram enganadas, ao invés de admitirem que foram enganadas, elas começam a encontrar desculpas para justificar que elas ainda estão certas. E outra, se vocês viram aquele meu vídeo sobre se o coronavírus só mata velhinhos, etc., vocês vão ver que a Covid ela tem proporções diferentes de mortalidade dependendo da faixa etária. E que ela não é uma doença extremamente mortal, letal, fatal. O problema da Covid não é matar muito, o problema da Covid é que ela é extremamente contagiosa, contamina muita gente e num tempo muito curto. Mesmo nas faixas etárias com maior mortalidade, que são acima dos 80 anos, em que mata 14% dos infectados, isso significa que 86% dos velhinhos com mais de 80 anos que pegam a Covid conseguem se curar, conseguem se recuperar, alguns sem internação. O grande pepino da Covid é a lotação de hospitais por causa do contágio muito rápido. Então isso quer dizer que a hidroxicloroquina ela pode ser inócua, dependendo da situação, mas as pessoas vão se recuperar numa porcentagem alta e a hidroxicloroquina pode acabar levando o crédito por isso. Se todo mundo toma hidroxicloroquina e morre 1%, né? Então parece que a hidroxicloroquina funcionou, mas só que a questão é que sem remédio nenhum, o Covid já matava 1%. Então a gente não vai ter como isolar estas variáveis da população em geral que vão acabar acreditando na questão da hidroxicloroquina, né? Então, por exemplo, na Fiocruz agora está tendo uma pesquisa muito séria com relação à hidroxicloroquina e os resultados estão parecendo meio parecidos com placebo, não estão dando resultados tão grandiosos ou sequer algum resultado como o esperado pelas pessoas que estavam ali com esperança na cloroquina, tá? Não dá para julgar ainda, não deu tempo de ver, pode ser que ela funcione, pode ser que ela seja promissora, pode ser que ela funcione pelo menos com parte dos doentes, por enquanto não dá para afirmar nada e não tá indo muito bem não, sabe? Por enquanto não tá indo lá do jeito que era o esperado, infelizmente, tá? Não tô feliz com isso. Então, em linhas gerais, acho que eu respondi os principais argumentos aí com relação à cloroquina que o pessoal estava discutindo aí na internet, pelo menos foram os que eu consegui pescar aí na internet, que eu achei que valia a pena responder. Vou colocar aqui embaixo todos os links, como eu já falei para vocês, né, de todos os artigos que eu encontrei ou que eu dei uma lida. Em todos os lugares do mundo está tendo a mesma discussão, seja com a cloroquina, seja com outros medicamentos, porque é uma pandemia, é uma coisa muito séria, as pessoas obviamente estão fazendo a sua parte e é bom que elas estejam fazendo. O único problema é aparecer alguém para prometer uma panaceia, para prometer a resolução de todos os problemas do mundo, a promessa de que o mundo vai voltar ao normal o mais rápido possível, porque tudo será resolvido e, enfim, sabe, tipo, dar um colinho quentinho para todo mundo que está desesperado, com toda razão. Isso é também um prato cheio, e é por isso que tem que tomar cuidado, é um prato cheio para charlatão, é um prato cheio para gerar polaridade, como já aconteceu, né, de pessoas negando porque quem está defendendo é contra mim e de pessoas afirmando que sim, porque são salvadores, porque, enfim, vão resolver todos os problemas do mundo, tá? E, como sempre, alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Muito dinheiro com isso. Ou tentando ganhar muito dinheiro com isso, em cima de qualquer uma das curas milagrosas que já apareceram na história da humanidade. Com a cloroquina não será diferente. Mesmo que ela tenha um potencial de cura aí, milagre não vai fazer. É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e até a próxima. Um abraço para vocês e falou!